Bom dia, bom dia! Vamos compartilhar aqui a tela mais uma vez, para a gente começar mais uma aula exponencial. Dessa vez é a aula 3. Por quê? Porque eu repeti essa aula, né? Eu tinha feito no YouTube, mas agora eu estou fazendo aqui no Zoom para deixar gravado bonitinho. Como é que você vai sair dessa aula? Com clareza sobre como os Reels funcionam. Porque essa aula é sobre Instagram? É também, mas a gente vai focar em Reels. Eu não vou falar de carrossel, eu não vou falar de stories, eu não vou falar de DM, eu vou falar de Reels. Como você vai utilizar os seus Reels para alavancar as suas redes sociais? Para que os Reels realmente funcionam? Como que você tem utilizado os formatos de Reels e como utilizá-los da maneira certa? E fica até o final, que no final vai ter um bônus dessa aula, tá? Vai ter um bônus no final dessa aula. Então, como vocês veem, né? Hoje eu já fui para academia, já comecei o dia com tudo. Estou aqui dando essa aula para vocês. Estou amando dar essas aulas exponenciais toda quinta-feira, 8 da manhã. Não vou faltar uma quinta-feira, tá? Então, eu quero que você também coloque aí na sua agenda, coloque no seu calendário para poder participar ao vivo dessa aula com a gente. Vamos começar falando um pouquinho sobre os Reels, né? Para que eles servem, afinal? Né? Primeiro, para atrair pessoas para o seu Instagram. Isso você tem que entender e que seja isso muito forte, porque os Reels são o formato que mais tem o poder de furar bolhas, ou seja, de atingir pessoas que ainda não te seguem, que nunca te viram na vida, que não te conhecem. Então, é muito bom você fazer Reels de uma maneira que todas as pessoas entendam sobre o que você está dizendo. Todas as pessoas, eu digo todas as pessoas que têm a ver com o seu público. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ontem eu dei aula para um professor de música, tá? Ele já foi jurado do Canta Comigo, ele é meu aluno na mentoria. E aí, esse professor de música, ele quer atingir quem nos reels dele? Apenas pessoas interessadas em ter aulas de música, em ser cantores, em fazer cursos de música. Então, os reels deles são para todo mundo? Não. Por exemplo, eu não tenho interesse em cantar. Aliás, que sorte que vocês têm que eu não tenho esse interesse, que eu canto mal pra caramba. Então, eu não sou o público dele. Não adianta ele querer me atrair para o perfil dele, porque eu não sou o público que vai comprar dele. Eu só vou fazer número ali. Não faz sentido, tá? Então, é mais fácil você pensar em linguagens próprias que o seu público vai entender. E aí, voltando ao exemplo do Rafa, que é esse professor de música, ele fala muito nos reels dele sobre afinação, sobre, como é que é? Ai, meu Deus, barítono, enfim, linguagens que uma pessoa que quer saber de música, que tem o mínimo conhecimento, vai saber e identificar e vai se identificar com isso, tá? Então, é para todo mundo? Não. Mas você consegue furar a bolha das pessoas que te seguem e atingir em cheio as pessoas que podem vir a comprar de você, desde que você entenda quem é este público. Por isso que é tão importante entender o seu público, para você poder criar conteúdo para o público certo. Então, os Reels, eles servem para atrair pessoas para o seu Instagram e para estabelecer uma conexão entre você e seus seguidores. Então, nem todos os Reels que eu faço, por exemplo, são para furar a bolha. Tem muitos Reels que estão lá que é para você que já me segue. Por exemplo, quando eu te chamo para uma aula aqui, normalmente é a pessoa que já me segue. Porque só essa pessoa que já me segue, que já está me acompanhando, que já tem familiaridade comigo, que vai vir aqui 8 da manhã para assistir uma aula comigo de 40 minutos. Entendeu? Então, primeiro eu atraio, então tem o Reels de atração, e depois eu conecto, e tem o Reels de conexão, tá? São fases diferentes do seu seguidor. Nem todos os seus seguidores estão na mesma fase. Tem pessoas que já chegam no seu Instagram pronta para comprar de você, né? Tem pessoas que já chegam no meu Instagram falando: Olha, fulana me indicou você, você é maravilhosa, eu já quero comprar sua mentoria. Já vai lá e faz o Pix. Amo. Mas tem gente que nunca me viu na vida, que viu um reel meu, que chega me agradecendo pelo conteúdo e pergunta o que que eu faço. Nem sabe o que que eu faço.
só gostou de um conteúdo meu, que provavelmente furou a bolha, chegou nessa pessoa e ela gostou, tá? E tem gente que gostou de um conteúdo, que é a grande maioria, só começa a te seguir e fica bem quietinho na dela. Até que vá fazendo vários reels e criando vários pontos de contato com essa pessoa. Então não é em um dia, né? Mas a pessoa ela vai sendo educada ao longo do caminho. Então ela gostou de um reel meu, aí amanhã ela gostou de outro, aí depois de amanhã de outro. Mesmo que ela esteja lá quietinha, eu nem sei que ela existe, tá? Aí ela gostou de outro, aí ela vai, aí uma hora eu falo assim, gente, vai ter uma aula comigo. Aí ela fala, opa, se o reel é bom, imagina a aula. Aí ela vai lá e fala, eu quero. E aí ela tá aqui na aula junto, entendeu? Aí da aula ela fala, eu quero comprar um curso com você, eu quero comprar uma mentoria, e assim vai. Então existe uma trajetória do seu seguidor. Uma das coisas que ajudam muito nessa trajetória é trazer identificação com os seus seguidores. Então, por exemplo, né, eu gosto muito desse exemplo porque eu já atendi uma advogada que ela mexia com seguros de carros. Só que o valor do ticket dela era alto, tá, gente? Era bem alto. E aí, essa advogada falou pra mim assim, Pepe, eu recebo muita gente no meu Instagram, muita gente mesmo, mas ninguém compra de mim porque todo mundo acha caro aquilo que eu ofereço. E aí eu falei pra ela assim, deixa eu dar uma olhada no seu conteúdo, né? Vamos ver. E aí, deixa eu ver. Tá, gente, tá compartilhando aqui, né? Você está tá compartilhando a tela. Ok. Essa advogada, eu falei, deixa eu dar uma olhada no seu conteúdo, porque ela precisava atingir uma galera com um ticket alto. Ela precisava atingir gente que tinha dinheiro para pagar o que ela oferecia. E aí eu dei uma olhada no conteúdo dela, que era sobre seguros de carros, e ela estava fazendo conteúdo dando exemplos de um seguro de um Corsa. Um Corsa, para quem não sabe, é um carro bem popular aqui no Brasil, tá? Bem popular mesmo. Então, um Corsa não ia causar identificação com o público dela. Isso é muito importante que vocês entendam. Porque assim como ela virou para mim, e vocês podem ter a mesma dúvida, ela virou e falou assim, Pepe, mas é só um exemplo de um Corsa. Eu faço para BMW, eu faço para Mercedes, eu faço para Audi. Eu falei, pois é, mas esse exemplo se identifica com um público que não vai te pagar. Então, até mesmo nos exemplos e nos elementos do seu vídeo, eu preciso que você traga elementos de identificação, tá? Então, se você quer um público que. E é por isso que também é importante conhecer o seu público, tá? Se você quer um público que ele paga mais, você vai ter que trazer elementos de identificação dentro do seu conteúdo para que essa pessoa se conecte a você, tá? E aí tem um negócio aqui chamado rapport. Alguém já ouviu falar em rapport? Rapport é poderoso, tá? Rapport é uma maneira de comunicar, de... Eu acho que, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aula sobre rapport e gatilhos mentais. Eu vou colocar em votação no grupo, se vocês querem, porque se eu for parar para explicar tudo aqui, vai ficar complicado. Mas o identificação já é um gatilho mental, tá? É um gatilho mental muito forte. Então, utilizem isso dentro do seu conteúdo. Além disso, as pessoas estão procurando os Reels, né, para se educarem. Os Reels servem para educar o seu público. Muita gente fica no Instagram vendo meme, rolando feed, e essas pessoas não são tão qualificadas, mas as pessoas que estão lá para aprender algo com você, quando você tem um Instagram de educação, né, e seja de qualquer nicho, pode ser educação financeira, educação nutricional, educação de marketing, pode ser educação de mentalidade, de neurociência, de saúde,
Ou até mesmo você pode trazer a sua identidade para um educador. Então, caso você tenha, por exemplo, um produto físico, e aí eu tenho um exemplo de alunas minhas também, elas vendem um bolo, tá? É só um bolo, é somente um bolo. Só que esse bolo tem um valor maior, né? Por quê? Porque dentro da narrativa que a gente escolheu para o Instagram delas, tem a história deste bolo. Então as pessoas não seguem para ficar vendo meme ou a foto do bolo com uma musiquinha. Não. As pessoas seguem para se conectar aos bastidores daquela família que resolveu começar do zero há 3 anos atrás. E hoje fatura mais de R$ 60.000 por mês. Só com um produto físico. Só que a narrativa delas vai além do produto. A narrativa delas mostra a história da família, mostra o valor daquele bolo, né? Mostra, porque não é nenhum bolo, né? Elas inventaram um conceito. Mostra como tudo é feito minuciosamente e brinca com a audiência. Por exemplo, né, quando eu falo de educação, você pode falar para mim assim: ah, mas eu tenho um produto físico. Pois é, mas um dos reels deles que mais viralizaram foi o tio da Má, né, o tio P, falando o seguinte: a gente não dá desconto, a gente não dá desconto de jeito nenhum, porque as nossas clientes sabem o nosso valor e as nossas clientes ficam chateadas quando a gente dá desconto. Todo mundo adorou, se conectou, falou: caramba, é verdade, vocês têm um valor absurdo e não sei o quê. E aí a galera começou a gostar muito. E aí, deixa eu até mudar de lugar aqui, que eu acho que a luz vai ficar melhor. Deixa eu ver se a luz vai ficar melhor aqui. Ah, vamos ver. Acho que vai. Enfim, e aí a galera começou a comentar, e aí já nisso ele está educando a audiência a não ficar pedindo desconto. O valor hoje é R$ 360 de suricake. Muita gente vai falar, ai, é muito caro, mas muita gente vai falar, eu quero isso toda semana. E quem que vocês acham que é o cliente dele? O que, o que fala que é muito caro ou o que quer isso toda semana? O que quer isso toda semana? Então, quem que eles precisam agradar? Quem vai comprar deles? Essa galera que vai falar, ai, é muito caro, não tem problema. Pode até sair do seu Instagram, porque não vai te comprar nada, não vai te gerar dinheiro nenhum. Então não se preocupa. Tem que pensar em quem vai comprar de você, tá? E aí também servem para aumentar o nível de consciência do seu trabalho, que não deixa de ser uma forma de educar. Porém, quando você fala de aumentar o nível de consciência, é mostrar para as pessoas, às vezes, que elas estão perdidas, quando elas nem sabem que elas estão perdidas. Como é que eu vou vender o mapa para alguém que não sabe que está perdido? A pessoa vai falar: não preciso desse mapa, eu não estou perdida, só que ela tá. Então eu preciso aumentar o nível de consciência, fazer ela entender que o Instagram é muito mais do que dancinha, que quando ela perde a vergonha de postar no Instagram, ela abre um mar de possibilidades. Eu preciso mostrar isso diariamente. Eu preciso mostrar que o Instagram não é abrir o Canva e colocar qualquer coisa. Eu preciso mostrar que para ganhar dinheiro no Instagram não basta apenas criar conteúdo. Eu preciso mostrar que postar todo dia não é estratégia, né? A estratégia vai muito além disso. E eu preciso mostrar, principalmente, que onde ela vai encontrar todas as informações são nos meus cursos e nas minhas mentorias. Então, eu aumento o nível de consciência do meu trabalho. E isso aproxima quem tem que aproximar e afasta quem tem que afastar. Porque se a pessoa falar, não, mas você está querendo só vender curso, quer me enganar, que acontece isso muito, né, no digital. As pessoas elas têm um pé atrás com quem quer vender, que é absurdo. E tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Se você tiver um pé atrás com quem quer vender, é porque você tem alguma crença limitante sobre vendas. E isso pode estar travando as suas vendas. Como eu não tenho crença limitante sobre venda, eu vendo todos os dias. É isso. Aí você tem que escolher quem você quer ser, né? Aí eu afasto quem eu tenho que afastar.
Com essa fala, um conteúdo com essa fala, eu afasto quem tem que afastar. Porque um monte de gente vai falar, papo de vendedor, vou parar de seguir. E eu quero que essa pessoa pare de me seguir. Porque essa pessoa não vai comprar de mim. Vai ficar lá me atrasando a vida? Sai fora, né? E quando eu digo comprar, não é somente comprar o produto ou serviço. Tem gente que está no meu Instagram e nunca me comprou nada, mas está comprando a minha mensagem diariamente. Isso que vocês têm que entender. Às vezes a pessoa não comprou de você, mas essa mesma pessoa que está lá engajando, comentando, curtindo, que nunca comprou nada de você, né? No sentido de dar dinheiro para você. Essa pessoa, no domingo passado, estava com a família e alguém comentou que precisava crescer no Instagram e essa pessoa falou assim: Nossa, eu conheço uma menina ótima, o nome dela é Pepe. Fala lá com ela. Então, essa pessoa, ela está comprando a sua mensagem, tá? E, posteriormente, algum dia, ela possa vir a comprar de você, porque ela te acompanha. E, às vezes, a conversão do seguidor a cliente não acontece de um mês para o outro, né? Tem pesquisas aí que, dependendo do seu ticket, se for um ticket de 100 mil reais, 200 mil reais, demora um ano e pouco, para a pessoa se convencer a comprar. Aí eu mesmo acabei de entrar numa mentoria de 100 mil reais e eu demorei aí mais ou menos quase um ano. Uns 7 meses que eu estava seguindo eles e aí eu decidi comprar, tá? Ai, mas é muito caro. Não, não é caro. Tira essa crença de você. Caro é aquilo que não te dá retorno. Se deu retorno, não é caro, né? Se você comprar um negócio de 10 reais e não te der retorno, aí pode ser que seja caro. Agora, se você comprar um negócio de 100 reais e no mês seguinte isso te dá um retorno de 200 reais, será que foi caro? Caro é aquilo que não dá retorno, tá, gente? E aí, quais são as métricas que valem a pena você entender? A primeira delas é o compartilhamento, tá? E existem dois tipos de compartilhamento de Reels. O primeiro é o compartilhamento um a um, aquele que você viu lá, e esse é o mais poderoso, tá, gente? Aquele lá que você viu e você lembrou da sua amiga. Por exemplo, uma amiga sua comentou com você que ela queria viajar, ela vai viajar para Paris no mês que vem. Então ela vai para Paris no mês que vem e aí passa um reel na sua timeline falando sobre um passeio em Paris. Você imediatamente lembra daquela sua amiga que já te falou que vai para Paris no mês que vem e você aperta o botãozinho de compartilhar e manda para ela. Você tem uma noção do quão poderoso é isso? Porque já vai para o público qualificado. Então, você causa identificação a ponto da pessoa pegar e tomar uma ação e enviar para aquela amiga. A chance dessa amiga fechar esse passeio em Paris é gigantesca. Primeiro, porque foi uma amiga que indicou uma pessoa de confiança. Segundo, porque o conteúdo tem a ver com ela. Porque se não tivesse a ver com ela, a amiga não enviaria para ela, tá? Então, esse no um a um é muito importante. Por isso que é muito bom você mandar, você fazer uma CTA, por exemplo. Envia para aquela sua amiga empreendedora. Envia para aquela sua amiga que tá tal. Envia para aquele seu amigo que essa CTA é muito boa, tá? Outra coisa, também tem o compartilhamento que a pessoa aperta o botão e compartilha nos stories dela. Isso também é muito bom. Por quê? Porque normalmente o nosso grupo de amigos, de pessoas mais próximas, tem uma semelhança com a gente, né? Alguma coisa em comum você tem com cada amigo seu. Alguma coisa em comum eu tenho em relação a cada um que me segue no Instagram. A maneira de pensar, a energia, né? Que vocês só estão lá me seguindo porque vocês se identificam com o meu modo de pensar. Você concorda? E a mesma coisa no seu Instagram. A pessoa só está te seguindo porque ela se identifica com o seu modo de pensar. Senão, ela não estaria te seguindo. Não teria nem como ela estar te seguindo. Se ela discordasse de tudo, ela ia só passar para lá e o Instagram ia parar de entregar. Então, alguma coisa em comum tem. Alguma coisa. E se eu coloco algo nos meus stories
que eu compartilhei um Reels nos meus stories, que eu gostei, que eu me identifiquei, provavelmente as pessoas que me seguem, não todas, mas uma grande parte delas também vai se identificar, também vai achar interessante. Então, é uma maneira extremamente poderosa de você atingir várias pessoas ao mesmo tempo que se identifiquem com aquela sua visão. Por isso que é tão importante o compartilhamento. É uma CTA muito forte para vocês colocarem nos reels de vocês. Lembrando, segundo as novas regras do Instagram, mas isso quem está nas minhas aulas do ritmo do algoritmo já está cansado de saber, né? Se você nunca entrou em uma aula minha do ritmo do algoritmo, por favor, né? Eu faço de tempos em tempos. Eu acho que eu vou fazer. Eu não sei quando que eu vou fazer a próxima, tá? Mas eu sempre faço essa aula do ritmo do algoritmo. Mas segundo as regras do Instagram, o compartilhamento, tá? O compartilhamento, ele não é ver você ficar falando compartilhe. É melhor você falar envia para, tá? E aí, se você quiser participar de uma aula do ritmo, se você quiser ter acesso à última aula do ritmo do algoritmo, eu acho que eu vendo ela. Não lembro agora valores, mas aí você me pergunta que tem, todas elas estão na plataforma. Se você quiser ter acesso, você já pode adquirir também, tá? Eu nem lembrava disso. É uma coisa que eu nem divulgo muito, tá? E aí, comentário também é uma métrica que vale muito a pena você entender, que é um ponto de contato forte com as pessoas que já te seguem. Comentário não é muito fura-bolha. Comentário é para gerar uma conexão entre você e sua audiência. Mas não vai pedir para a pessoa comentar qualquer coisa. Tem que ter a ver com aquele conteúdo do Reel. Você tem que genuinamente pedir a opinião das pessoas. Não adianta você pedir comentário por pedir, porque ninguém vai comentar. Elas têm que ter vontade de comentar. E para o Instagram, é o que mais importa de tudo isso é o tempo de tela. Então, por isso que não tem problema nenhum se a pessoa está assistindo o seu conteúdo quietinha. Na verdade, até tem, ela está perdendo, né? No caso do meu conteúdo, se a pessoa só assiste quieta, ela que perde as oportunidades. Porque as pessoas que mais interagem comigo sempre ganham bônus, sempre estão conversando comigo, sempre estou dando dicas, sempre coloco em prioridade nas caixinhas de perguntas. Mas tem gente que tá lá só assistindo, só no lugar de telespectador. O Instagram, ele olha para isso. O foco do Instagram é que as pessoas estejam naquela tela, que as pessoas estejam no aplicativo. Quanto mais pessoas estão utilizando o aplicativo, maior valor ele tem no mercado. Então, o Instagram, na verdade, ele não está nem aí para o que você posta. Ele só quer saber se você vai manter as pessoas dentro do aplicativo deles. Por isso que eles olham tanto para tempo de tela. E isso não é somente nos Reels, tá? Mas nos Stories, nos carrosséis. Enfim, mas isso é assunto para outro dia. Nos Reels, foca no tempo de tela. Foca em deixar a sua audiência lá por mais tempo. E aí você pode utilizar o quê? Gatilhos mentais. Eu vou fazer uma aula sobre gatilhos mentais, vocês vão gostar bastante, tá? Vocês podem utilizar gatilhos mentais para manter as pessoas até o final do vídeo. E não precisa ser o clássico, tipo, fica até o final que eu vou te mostrar. Isso é uma das coisas. Mas você pode, por exemplo, eu mostrei outro dia um vídeo de uma mulher que ela falou o seguinte: o alimento mais, como é que é? O alimento mais anti-inflamatório do mundo não é a cebola. Aí a pessoa já fica, então qual será? Você se interessa, né? Você fala, não, peraí, não é a cebola, mas qual que é? Aí ela continua falando, não é a outra coisa, não é a pipoca, sei lá, inventei, tá? Não muitas pessoas acham que é a cúrcuma, mas não é a cúrcuma também. A anti-inflamação acontece assim, assim, assim. Ela vai explicando. Aí no final do vídeo ela fala: o alimento mais anti-inflamatório é a beterraba. Aí ela explica o porquê. Você consegue entender que ela manteve a pessoa até o final do vídeo só falando, não é, não é. E ela foi instigando curiosidade até que a pessoa quis ficar. E ela falou o que era, e não só falou o que era, mas ela explicou o porquê era. E aí, se você quiser, depois tem lá no meu perfil esse vídeo. Eu dou o exemplo dela, tá? Aí, então, só aqui já dá para tirar uma boa ideia de vídeo, né, galera? Não, de verdade. E por que que você não deve ficar repostando Reels nos stories? Imagina o seguinte, o Instagram, ele é um grande shopping. Ele é um grande shopping no qual você comprou gratuitamente uma loja
Então, isso já é um baita superpoder. Você ter uma loja e um shopping com 2 bilhões de pessoas. Porque pensa comigo, você não vai querer ter uma loja num shopping vazio. Você vai querer ter uma loja em um lugar onde passam pessoas. Porque se não passar pessoas, como é que você vai ser visto? Não dá. Então, o Instagram é um grande shopping em que você recebeu a maior oportunidade da história da humanidade de ter uma loja lá. Esse é o ponto um, e eu espero que você esteja aproveitando. Se você está nessa aula, eu sei que você está aproveitando essa oportunidade. Porque senão você não estaria aqui investindo no seu Instagram. Você está investindo o seu tempo. Eu estou investindo o meu tempo porque eu acredito no seu potencial. Aí, o que que acontece? O Instagram, ele é o grande shopping. Só que não basta você ter uma loja, porque muita gente tem loja lá, né? Então você tem que ter uma vitrine boa. O que que é a vitrine boa? Seus reels e seus carrosséis. Estáticos, tá? Isso são a sua vitrine. Servem para atrair, para engajar, já falamos sobre para que serve, né? Aí essa é a sua vitrine. Sua vitrine tá linda, maravilhosa, tá incrível. As pessoas elas passam e elas não deixam de parar para ver. Elas estão toda hora vendo sua vitrine. Sua vitrine está cada vez com uma novidade diferente, com coisas atrativas. Você posta Reel todos os dias, você tem um calendário exponencial, você sabe as estratégias certas, você sabe quem é seu público. Então aquele seu público para na frente da sua vitrine. E aí, no Reel, você tem que convidar a pessoa a entrar. Ou seja, a começar a te seguir, a começar a te acompanhar. E aí a pessoa, dentre aquelas 1.000 pessoas que viram a sua vitrine, 10 pessoas resolveram entrar. Porque as outras 990 pessoas simplesmente resolveram ver a vitrine de outra loja e falar, na volta eu passo aqui. E aí, essas 10 pessoas que entraram, quando chegaram lá, viram uma loja vazia. Elas vão embora, né? Só que, se ao invés disso elas encontrarem stories interessantes, elas vão ficar mais na loja. E elas vão para o caixa para comprar. Por quê? Porque elas gostaram da loja, porque elas gostaram da vitrine, porque elas entraram lá. E aí, quando elas entraram lá, elas viram que era tudo aquilo que tinha na vitrine tem lá dentro, e mais coisas ainda, e coisas que ela nem imaginava, e mais bônus. E aí ela fala: Não, eu vou precisar conversar com alguém, cadê a vendedora? E ela vai para a vendedora aqui, que é a DM, é a hora que ela conversa com você. E é aqui que é a sua chance de converter o seguidor a cliente. Não é aqui, não é aqui, não é aqui, é aqui, na DM, tá? É aqui que você vai converter. Só que para a pessoa chegar aqui, ela tem que passar por aqui. Às vezes do Reels ela vem para DM direto, às vezes do Carrossel para DM, às vezes ela tem que passar pelos Stories, aí depois ela vai para DM. O que que é DM? São as mensagens. Toda vez que a gente conversa por mensagem, aquilo é uma direct message, tá? Então, é a DM, a mensagem. O objetivo é a pessoa chegar aqui, tá? É a pessoa chegar até aqui. Esse é o objetivo. Então, quando você posta um Reel, é para você atrair as pessoas. Nos Stories, é para gerir as pessoas que você já atraiu. Nos stories tem pessoas mais qualificadas, tá? São pessoas que já te acompanham diariamente, que estão nos seus stories. Aí você pega e tá com o Reel aqui nos stories. O que acontece? A pessoa volta pro nível um, pra aba de Reels. Ah, mas vai dar mais resultado o Reel. Nem sempre, tá? E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu coloquei a palavra não devo e não a palavra não posso. Por quê? Porque, em geral, você não deve ficar repostando. Porque a ideia dos stories é levar para DM, não levar para o Reels de volta, em geral. Mas tem alguns Reels que valem a pena você postar. E aí, você vai ter que ver isso de acordo com a sua estratégia. Na minha estratégia, eu posto Reels só quando eu vou deixar zerar os stories, por exemplo. Que daí não tem muito para onde a pessoa ir. Mas aí depende muito, se você estiver no meio de um lançamento de produto, depende muito da sua estratégia. Quando a pessoa está na mentoria comigo, eu faço junto com ela essa estratégia, tá? Aí, vamos pros.
formatos de Reels, que eu já... Nossa, gente, que aula que eu tô dando hoje, hein? Nossa senhora, eu tô entregando muito conteúdo. Se eu tô entregando isso aqui no gratuito, imagina na mentoria, né? Então vamos falar um pouquinho sobre alguns formatos de Reels. E aí eu vou mostrar pra vocês. Esse é um que eu fiz ontem, tá? Eu quero que vocês reparem na maneira como eu mudei de posição. A câmera estava parada. Ó, eu tô lá atrás, aí depois eu venho para frente, aí depois eu passo para um lado, depois eu passo para o outro. Isso deixa o Reel muito dinâmico e é muito fácil de fazer esse formato, tá, gente? Muito fácil. Isso deixa o Reel extremamente dinâmico. Agora, peraí, eu coloquei o negócio aqui. Opa. Agora eu quero que vocês vejam um outro exemplo da Gabi Moretti. Olha como ela também deixa dinâmico. Só que ao contrário de mim, ela não muda tanto de posição, ela muda mais o zoom da câmera, tá? Ela não fica mudando ela até se mexe, mas ela brinca mais com o zoom da câmera e coloca alguns cortes de edição no meio. Esse dinamismo ajuda a atrair a atenção. Também funciona como um gatilho mental, um gatilho de atenção, tá? Agora vamos para o outro, que é Chantal. Esse formato, ele está sendo muito falado, que é o formato lo-fi. O que é o formato lo-fi, gente? Né? Eu espero que vocês estejam aqui acompanhando. Deixa eu colocar aqui, o formato lo-fi, ele é chamado de low justamente porque ele tem uma maneira mais simples de ser feito. Low é baixo em inglês, tá? É mais simples de você fazer um formato lo-fi. Você coloca um título chamativo, sempre um título chamativo. E você vai começar com um gancho viral. E logo em seguida, você vai dar a sua mensagem. Tá vendo? Ela sentou e conversou. E aí na edição, ela até colocou algumas coisinhas, alguns gatilhos de atenção, mas é ela falando, ela sentou na. Igual eu tô falando aqui com vocês. Eu poderia pegar um trecho dessa aula e fazer um formato lo-fi para vocês terem uma ideia do quão simples é um formato lo-fi. E o quanto ele funciona. O Thiago Nigro, ele cresceu mais de 300 mil seguidores somente com o formato lo-fi. Olha aqui, ó, ele colocou o título Química entre Trump e Lula. Pô, um baita título, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Todos os formatos lo-fi que ele faz, ó. Fake news, dólar a 4,50 até o fim do ano. Não acredito que a XP fez isso comigo. Trump conseguiu. Recorde. Quem segura o Brasil? Né? E aí, esse título, ele traz identificação com o tipo de seguidor que ele quer atrair. Qual que é o tipo de seguidor que ele quer atrair? Aquele seguidor que é interessado em finanças, tá? Isso é um dos formatos, chama lo-fi. Ele começa sempre com o título e faz a mensagem dele, tá? É bem simples de ser feito. E aí eu vou te dizer qual formato funciona mais para o seu Instagram daqui a pouquinho. Eu vou passar por eles rapidamente aqui. Tem mais formatos do que isso. Essa daqui é minha aluna da mentoria, por exemplo, a Jaque. A Jaque é arquiteta. Antes da mentoria, ela ficava postando só foto das casas que ela fazia e tal, né? Agora não. Agora, olha que interessante. Ela pegou o chefe Claude, tá? Por quê? Porque o chefe Claude tem uma identificação grande com a audiência dela, tá? E aí ela colocou atrás dela, passando as cenas do chefe Claude na casa Vogue. Por quê? Porque isso já identifica um alto padrão. O serviço dela tem um ticket bem mais alto, porque além de arquiteta, ela também trabalha com cabala e feng shui. Então, se um arquiteto comum cobra X, ela cobra 2, 3X. Ela cobra a mais. Por quê? Porque ela também entrega mais, tá? E aí, esse conteúdo é um conteúdo muito legal, porque ela não precisa de milhares de likes, de milhares de curtidas. As poucas pessoas que vão assistir, e não foram poucas, tá? Foram mais de 5 mil pessoas que viram esse vídeo, elas vão se conectar com a Jaque e com o chefe Claude também. Esse conteúdo a gente chama de ancoragem. É um conteúdo em que a gente se ancora em um assunto em alta ou em uma celebridade para comentar sobre aquilo, tá? Eu fiz um conteúdo assim sobre a Madonna, não sei se vocês viram, faz tempo já, mas ele também bateu mais de 80 mil visualizações. Por quê? Porque eu utilizei o show da Madonna aqui no Brasil para falar sobre marketing.
E aí estourou, tá? Então aqui, ó, a Jaque, ela também usa aquele formato que é o de cortes, né? Que eu ensinei para vocês. Mas esse daqui é low-fi, ó, revelado, alimentos e prosperidade. Tá vendo, gente? Ela abriu a câmera e falou. Ela colocou uma transiçãozinha, mas ela abriu a câmera e falou. Não é algo difícil. Esses conteúdos aqui, quem tá na minha mentoria recebe até uma inteligência artificial para fazer o conteúdo junto. Cada aluno tem uma inteligência artificial própria, tá? Tem uma IA, um agente, um tripulante feito para ele, sob medida para ele. Então a Jaque tem o tripulante dela, que faz junto com ela esses conteúdos, tá? Olha aqui, ó. Eclipse. Eclipse também é um conteúdo tipo ancoragem. Por quê? Porque ela se baseou em um fato que estava em alta, ela se ancorou em um fato que estava em alta naquela época, que era o eclipse, tá? E ela falou sobre o eclipse. Enfim. Aí a gente tem também esse formato, que é o formato podcast. Esse daqui foi no Mooncast, bateu acho que mais de 1 milhão de visualizações. Mooncast é meu podcast sobre empreendedorismo consciente. Olha eu aqui. Aí ele conta a história. Deixa eu colocar aqui. Esse formato podcast, de acordo com as parcerias que você vai realizando ao longo do caminho, você vai sendo convidado para podcasts, né? E aí, quando você for em um podcast, você faz corte. Ah, Pepe, mas ninguém me chamou para um podcast. Não tem problema. Você pode utilizar esse mesmo formato com lives e fazer cortes. Como é que você faz os melhores cortes? Eu vou ensinar um truque para vocês. Você vai no ChatGPT, envia para o ChatGPT peraí, meu telefone tocando. Alguns, você envia para o ChatGPT o vídeo completo, tá? Do, do episódio. E você pede para ele fazer, te indicar as frases mais interessantes. E aí, se você quiser, você ainda pode enviar para o ChatGPT alguns cortes que você acha interessante de outros podcasts, de outras lives que você achou interessante e falar para ele se basear na mesma coisa, tá? Isso dá muito certo. Esse código, por exemplo, eu vou deixar vocês verem, tá? Vou colocar mais uma vez aqui para vocês verem. Ó, vocês entenderam que no início do corte ele falou assim: eu vou contar para vocês mais dessa história porque é uma história que todo mundo gostaria de saber. Você percebe o tamanho do gancho viral desse corte? Aí em seguida ele fala assim: é, deixa eu lembrar como é que ele falou. É uma história que todo mundo que escuta fica assim, impossível. Como assim? Quem é essa mulher? Então ele traz um gatilho mental de curiosidade. E aí depois ele conta a história da Sinhá Moreira, que é uma brasileira que pediu divórcio, pegou o dinheiro do divórcio dela, que ela era casada com um cara muito rico, lá em Santa Rita do Sapucaí. E depois que ela foi no Japão, pro, ela foi para o Japão para uma palestra do Einstein, ela entendeu o poder da tecnologia e ela falou: eu vou abrir a primeira faculdade de tecnologia do Brasil. Então, com o dinheiro desse divórcio, ela investiu nessa faculdade, que existe até hoje em Santa Rita do Sapucaí. Interessante, né? Bem interessante a história. Então, e aí, qual que é o formato que mais funciona? Gente, existem outros formatos, tá? Só que eu não consigo entregar tudo em uma aula de 40 minutos para vocês. Por isso que eu tenho curso, por isso que eu tenho mentoria, mas aqui nessas aulas ao vivo eu quero que vocês aprofundem o máximo comigo. E eu acho que a gente aprofundou bastante aqui essa. Eu quero um depoimento de vocês sobre essa aula, por favor, hein? Não fica aqui só assistindo. A gente tem que compartilhar, porque tudo que a gente compartilha na nossa vida multiplica. Então, se você gostou de algo, não deixe de falar para a pessoa que você gostou, porque isso vai incentivar essa pessoa a sempre entregar mais, né? Eu estou aqui para entregar algo gratuito para você que me segue. Por quê? Porque eu acredito que vendo essas aulas gratuitas, você vai criar um nível de consciência mais elevado que vai fazer com que o seu Instagram destrave, vai fazer com que você venda mais, vai transformar a sua vida. Eu estou aqui para isso, para transformar a sua vida. E eu quero que você me mande uma mensagem falando se você gostou da aula, o que que você gostou, quais temas você gostaria que tivesse nas próximas aulas, porque tudo isso, além de me dar mais entusiasmo em estar aqui toda quinta-feira, isso tudo me ajuda a entregar sempre o melhor para você, tá? E no final vai ter um bônus.
Qual é o formato que mais funciona para você? Primeiro, você tem que entender a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico. Lembra que eu te falei que o Instagram é um shopping? Se o Instagram é um shopping, existem pessoas trafegando nesse shopping, tá? E isso é o tráfego, tráfego de pessoas. Daí, o que que pode acontecer? Você pode simplesmente ter pessoas que estão passando lá, viram a sua vitrine, viram o seu Reels e falaram, nossa, que legal, eu amei, e você não pagou nenhum real por isso. Mas tem pessoas que você teve que pagar para estar lá. Então, tem pessoas que você pagou para Meta, para impulsionar o seu conteúdo, para chegar nessas pessoas. Quem começa fazendo tráfego pago, ou seja, quem começa só pagando, vai demorar mais para ter resultado, no sentido de que no início o Instagram vai ficar só testando, porque ele não vai ter dados suficientes. Agora, se você tem uma, um conteúdo legal no orgânico, ou seja, sem pagar nada, você consegue ter um calendário das suas postagens, você consegue ter uma estratégia para levar o seu seguidor até a compra, aí você já tem dados suficientes para enviar para a base da meta. E aí, quando você for fazer um tráfego pago, isso vai exponencializar os seus resultados. E você não vai perder tempo e nem dinheiro. Por quê? Porque você já investiu no orgânico antes. Entendeu? Então, por isso que eu falo, cuidado aí com esse botão de impulsionar. Primeiro, tem uma estratégia legal para o seu Instagram. Porque senão você vai ficar colocando dinheiro a troco de nada. Tem que ter lá uma estratégia, um calendário montado, uma, um, um bom caminho para levar o seguidor até a compra, uma boa taxa de conversão. E aí sim, depois você pode investir no tráfego pago, tá? Só que o Instagram, no Instagram, tudo é teste, assim como na vida, né? Pode ser que você faça uma propaganda toda em vermelho e isso atraia várias mulheres. E aí, na verdade, o seu público é masculino. E aí, você entendeu, depois desse teste, que o vermelho iria atrair muitas mulheres. E que era melhor você atrair, você colocar um banner roxo. E aí no roxo você atrai homens. Mas aí você percebeu que esses homens atraídos pelo roxo são homens que não têm dinheiro para pagar aquilo que você oferece. E aí você vai lá e coloca azul. E aí você acerta em cheio. Você atraiu homens com poder de compra. É teste, tá? É teste. E a mesma coisa no conteúdo. Você vai ter que testar os formatos com a sua audiência. Tem formato que para minha audiência dá super bom. E para a audiência de uma aluna minha não dá. E aí a gente, por isso que na mentoria a gente testa vários, a gente analisa esses testes, tá? Eu recomendo que você vá fazendo e entenda quais que vão dar mais resultado. E quando eu falo de resultado, eu quero falar sobre o princípio de Pareto. É um princípio que ele estabelece que em muitos cenários, 80% dos seus resultados, presta muita atenção nisso, 80% dos seus resultados, eles vão gerar apenas em 20% das suas ações. Ou seja, você vai criar 100 conteúdos, só 20 vão para frente, 80 você vai jogar fora. Só que esses 20 vão ser responsáveis por 80% dos seus resultados. Então vale a pena criar 100, porque mesmo que só 20 funcionam, esses 20 vão ser responsáveis por 80% do seu lucro. E a gente só consegue isso testando com 100 formatos. Não estou falando para vocês fazerem 100 Reels de uma vez, tá? Criem uma estratégia para isso. E eu acho que esse princípio de Pareto, ele ajuda demais no digital, porque daí você não fica esperando o resultado de um em um, você fica esperando o resultado de um combo. E uma dica que eu tenho para vocês é baixar aquele aplicativo Edits do Instagram, vou até colocar aqui, Edits, porque ele dá mais métricas para você poder analisar, além das métricas que o Instagram tem, ele te dá mais métricas, tá? E por fim, um bônus, o Instagram em 12 passos. Eu sei que eu já faço essas aulas aqui com vocês toda quinta-feira de manhã, mas, mas, eu resolvi entregar mais do que isso. Eu resolvi entregar uma masterclass no dia 16 de outubro, 19h30, somente para quem se inscrever. Aqui, ó, eu sou app.com.br. Eu vou deixar lá no grupo também, tá? Da masterclass. Masterclass vai ser gratuita? Vai. Vai ser ao vivo? Vai. Vai ter gravação? Não. Vai ser à noite.
Vai ser uma masterclass de 2 horas. De 2 horas. Vou entregar muito conteúdo, material complementar. Então, sejam aí as primeiras pessoas a se inscreverem, tá? Já aproveita e se inscreve. Vocês vão ver que vai ter um formulário na inscrição. É muito importante que vocês preencham esse formulário, porque daí eu vou fazer coisas nessa aula que eu vou falar sobre os exemplos do formulário. E aí eu vou direcionar para você que preencheu o formulário. Então, você só ganha em preencher esse formulário. Dia 16 de outubro, uma masterclass, o Instagram em 12 passos. E aí eu vou pedir a sua ajuda também. Envia para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que está começando no Instagram, ou não importa se está começando, qualquer fase que a pessoa esteja no Instagram, nessa masterclass, essa pessoa será muito, muito, muito direcionada. Então, aproveita, esse é um grande presente que eu resolvi dar para vocês. Dia 16 de outubro, 2 horas de masterclass, o Instagram em 12 passos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Eu vou colocar lá eu vou colocar no grupo algumas enquetes, depois vocês respondam lá para as próximas aulas. Se vocês tiverem sugestões de temas que vocês gostariam de ver nessas aulas exponenciais, me mandem lá no Instagram, me fala, porque aí eu vou fazer questão de fazer uma aula sobre o tema que você escolher. Eu quero que você seja ouvido. Essas aulas exponenciais é o momento em que a gente tem de se conectar mais, de aprender mais, de compartilhar mais e de sempre evoluir junto, tá bom? Então, até a próxima quinta. Ah, hoje eu vou num evento super legal no Hotmart. Acompanhem lá no nos meus stories. Tchau, tchau, gente.